Então nós estamos aqui, né, nessa segunda-feira de manhã às 8 horas. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. E para começar, né, vamos pedir para Maria Helena fazer a prece para nós. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, agradecendo essa oportunidade de podermos estar aqui hoje para aprender um pouco mais sobre essa maravilhosa doutrina que o Senhor nos deixou, que nossas irmãs sejam iluminadas. Obrigada, meu Pai, que assim seja. Bom, nós estamos estudando o capítulo 14 do livro dos médiuns, né, segunda parte, que trata dos médiuns, né? Inicialmente, eu gostaria de perguntar o seguinte: qual foi assim, o objetivo de Kardec nesse capítulo? Recordando que Allan Kardec começou desde o começo, a ação dos espíritos sobre a matéria, né? Bem-vindo. Na verdade, ao elaborar o livro dos médiuns, ele construiu, vamos dizer assim, um tratado completo, onde ele aborda inicialmente todos os aspectos relacionados à parte científica da doutrina espírita, sobretudo a mediunidade, que na realidade foi o meio pelo qual ele recebeu toda a orientação da espiritualidade para organizar, né, para codificar essa doutrina que nós chamamos de doutrina espírita, que ele deu o nome. Então ele começa no livro explicando a importância desse trabalho e desse livro, por isso que se fala que é um tratado esse livro. E aí ele vai fazendo colocações assim sobre os diversos sistemas da época. Ele faz os questionamentos acerca do que a ciência conhecia naquela época e vai desenvolvendo até, eu falo assim, que ele foi, você falou aquele dia, do todo para o particular. Então, ele pegou tudo que havia, todos os conceitos que existia, ele analisou sob uma ótica científica, ele fez experiências e ele foi descrevendo para nós, de uma forma assim, muito didática, o que ele queria passar. E, na realidade, esse livro é assim, um tratado mesmo sobre mediunidade. E ele firma o aspecto científico da doutrina espírita, né? Assim, nessa parte, como o livro dos espíritos é a base e abrange os três aspectos, filosófico, científico e religioso, esse ele focou mesmo no aspecto científico. E nesse capítulo dos médiuns? Então, e no capítulo dos médiuns, ele vai fazer uma análise geral dos tipos de médiuns, mas na realidade ele não fala de todos os tipos, ele fala dos principais, porque em outros capítulos ele vai, vamos dizer assim, esmiuçar mais, ele vai colocar mais dados. Por exemplo, o médium escrevente, ele vai dedicar um capítulo para os médiuns escreventes depois, né? Depois, dentro de médiuns escreventes, ele vai citar o médium que tem aptidão para poesia, o que tem para assuntos históricos, isso nos capítulos seguintes, científico, para dissertações relacionadas a algum aspecto. Vai especializar, afinal de contas. Então, por isso que a gente fala assim, que ele foi do todo para o particular. Aí ele vai mesmo detalhar tudo isso. Então ele começa falando, olha aí, já conceituando o que é médium, da gente entender. E olha como ele é, assim, criterioso, né? Primeiro ele fala que todos somos médiuns, o capítulo vai falar isso. Mas que para estudo,
para compreensão, serão analisados os médios que produzem efeitos patentes. Então, vou falar o que é mediunidade. A mediunidade, ou o médium, né? Todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Então, a mediunidade é a faculdade que alguém possui para servir de intermediário desses espíritos, de outro estado, outra dimensão, né? Que possa trazer para nós um fenômeno concreto. Aí ele fala, nós vamos analisar isso, fenômeno concreto. E ele fala assim, que mesmo dentro desses que produzem fenômenos objetivos, patentes, a pessoa também apresenta diversos graus. Um tem uma faculdade mais assim, acentuada, como ela falou, outros têm uma faculdade mais né? E ele vai descrever todos esses casos. Tanto é que ele classifica também médiuns improdutivos. Que às vezes ficam anos, né? Não consegue assim, como se aumentar as suas capacidades. Ele fala outra coisa importante, que a mediunidade pertence à categoria humana. Então, animais não são médios, objetos não são médios, pertence ao homem. Né? Aí, quando o Montes fala e há médios, que ele falou de improdutivos, nessa parte aí também vai depender, claro, do médium, né? Desenvolvimento, estudo, dedicação, vibração. Em relação à mediunidade, que se todos nós somos médios e ele já apresentou aquela especialidade, ele tem que se dedicar, né? Para ele sair dessa improdutividade. Por isso que Mas hoje... às vezes é uma característica, né? Não, aí... mas por isso que hoje... Tanto é que ele fala assim, experimento, desenvolvimento, tal. Durante 3 meses... Se não desse, pode pendurar chuteiro. Pode pendurar. Eles ficam como sustentadores. Como sustentadores. Outras funções, né? Iluminação, sustentação, passistas, né? Tanto é que aqui na casa a gente, a primeira coisa que faz é promover para doutrinador, passista, até dirigente. Depois ele vai se apresentar. E aí eu acho que entra também muito na história de vida que cada um está vivendo, o que eles estão buscando, os resgates, né, de outras existências, os compromissos. Então, assim, não tem uma regra pronta para que esse desenvolvimento venha ou não. E nem por isso os que não tiveram o desenvolvimento têm menos valor do que demais. Porque muitas vezes tem acanhadinhos, né, singelos, envergonhados, e não é isso. Ninguém está aqui para julgar. Todo mundo tem a sua energia, o seu sentimento. O sentimento do amor é o mais importante, o trabalho se desenvolve bem, independente se aquela pessoa é uma manifestação mais assídua ou não, né? Mais ostensiva ou não. Ele também deixa claro, e a gente aprendeu no decorrer dos estudos, que esse desenvolvimento mediúnico, ele abrange muito mais do que uma aptidão onde você, né? faz algumas coisas e vai se tornar um médium. Então, Uhum. desenvolver a mediunidade hoje é um conceito geral sobre isso. Eu diria que nós poderíamos usar o sinônimo de educar a mediunidade, porque vai envolver uma coisa muito mais profunda. Esse desenvolvimento que se trabalha no COEN, nas reuniões, para tornar as pessoas aptas a trabalhar na mediunidade, é amplo e é profundo. Então, esse desenvolvimento vai ocorrer no aspecto moral, no aspecto da assiduidade, no aspecto da dedicação, no treino, na disciplina, e também modo de pensar, né? Formas novas, né? De pensamento. E também na parte de treinamento para o desenvolvimento na produção do fenômeno, que pode acontecer ou não. Como ele falou, às vezes o médium é improdutivo para produzir um fenômeno patente, né, assim, objetivo,
Mas, às vezes, é um grande médium no sentido de colaboração no todo, seja na parte de doutrinação, seja na parte de doação, pela flor dos pensamentos, de assistência espiritual, de orientação. Então, esse desenvolvimento, eu acho que pode ser traduzido por educação. E a gente sabe da importância disso quando tem um trabalho e algumas situações o trabalho não está desenvolvendo muito bem. Com a força do pensamento, com as orações do grupo como um todo, principalmente os que ainda não manifestaram a mediunidade extensiva, a harmonização volta ao ambiente, volta ao grupo de trabalho e aí o fortalecimento ocorre e as manifestações começam, né? O trabalho começa a desenrolar de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, serena, mais amparada. Que é uma soma, né? Uma soma de sentimentos, uma soma de... Bom, em seguida aqui, ele vai falar que existem médios de efeitos físicos, de efeitos inteligentes. Como o próprio nome diz, efeito. Quer dizer, a produção daquele fenômeno tem um efeito físico ou tem um efeito inteligente. Mas mais adiante ele vai até, assim, descrever esses aspectos, né? Assim, já separadamente. Então, aqui, no de efeitos físicos, ele coloca os médios voluntários e os facultativos ou involuntários. Então, o que é isso? O involuntário, não, vou falar o facultativo primeiro, como está aqui, né? Ele tem consciência do seu poder, ele sabe e quando ele quer, ele fornece o fluido e produz o fenômeno. Ou a espiritualidade vai usar dos seus recursos e ele sabe disso, ele sente aquele impulso. Então, é um médium que assim, é capaz de produzir um fenômeno físico aqui, né? Porque os fenômenos físicos abrangem o quê? Abrange ruídos, movimentos, isso, produz assim movimentação ou barulhos, né, ruídos em elementos materiais, os que são chamados fenômenos físicos. Fenômeno de transporte, de objetos, são tudo fenômenos físicos. E no caso da mediunidade, médio de cura? Da mediunidade de cura? Médio de cura. Então, é uma classificação que ele dá nesse capítulo. Então, conforme ele aborda aqui, que tem dois aspectos também. Quando a pessoa manipula o fluido e por um gesto, por um olhar, ele, vamos dizer, direciona esse fluido e cura, é um fenômeno de efeito físico. Mas, assim, eu estou perguntando para entender, porque nesse capítulo ele não está falando de fenômenos de efeitos físicos e fenômenos inteligentes. Aqui ele aborda médiuns de efeitos físicos. Eu acho que é outra abordagem de Kardec. Assim, eu queria entender também falando. Seria outra abordagem, porque quer ver, assim, vamos voltar lá no início do capítulo, quando ele fala dos médios. Aí ele classifica médios de efeitos físicos, médios elétricos, tal, médios curadores. Então, seria de efeito físico? Não. Então não é, né? Se ele colocou. Porque olha lá. Se ele fez uma classificação, diferenciou, especificou. Médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos, médios audientes, médios falantes, médios videntes, porque aqui ele não está falando de fenômenos de efeitos físicos. Não. Ele está falando de médiums, dos médiums. Não, eu estou perguntando isso porque eu gostaria de entender, porque outro dia no outro estudo eu fiquei com essa dúvida também. Porque essa abordagem que você falou, ele faz, mas aqui eu acho que ele vai meio que esmiuçando os tipos de médios. Tanto é que no final do primeiro parágrafo dessa página, ele fala assim, quer ver? Geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. É como se ele estivesse dizendo assim, cada manifestação eu poderia classificar de um jeito. Exatamente porque a variedade de médios, cada pessoa de um jeito. O que eu queria... Não, eu tenho uma dúvida, viu, Nara?
A minha dúvida também, porque fala assim que quando vai ocorrer o fenômeno físico, né, tem que existir um médium de efeitos físicos, né? Quando vai ocorrer qualquer coisa assim relacionada Ao efeito físico. ao efeito físico, a exigência é que haja um médium de efeito físico. Às vezes, eu estou colocando Você assim, fala eu sou mediunidade em geral? Não, quando é uma mediunidade relacionada a efeitos físicos. Não, assim, aí ele tem que ter o médium de efeito físico. Às vezes nem todos têm essa Nesse mesma médium de efeito físico, por exemplo, quando fala da cura, não pode existir esse médium de efeitos físicos. Mas o próprio médium curador, ele já é apto àquele tipo de mediunidade. Acho que não cabe a pergunta. Eu acho que isso é diferente. Bom, não sei, gente. Eu acho que não cabe a pergunta que eu fiz se médium de cura é de efeitos físicos. Olha, Você como ele vai fala falar aqui, aqui. concepção, acho que é bem diferente. Não, olha como ele fala aqui, gente. Vamos Na página É o item 7, a página 225. Ele fala, ó, diremos apenas, porque ele, quando ele começa falando, olha aqui, ó, que ele vai citar os médiuns curadores para não deixar de mencioná-lo, porque ele acha que tem mais coisas aí que precisam ser estudadas, e naturalmente ele vai falar mais para frente. Ele fala aqui, ó, tem o caso, ó, o médico se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Então, quando fala em medicina intuitiva, o que você entende? A pessoa percebe intuitivamente o diagnóstico do caso e vai aplicar como médium de cura naquele caso. Certo? Mas, olha lá, ó, diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente num dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer dedicação. Aí ele acrescenta, dir-se-ia que isso não é mais que magnetismo. Aí, quando você fala em magnetismo, é efeito físico, não é? Magnetismo é uma manipulação ou uma emanação de uma energia que você... E aí, mais adiante, ele vai falar aqui, ó, que a intervenção da potência oculta é que vai constituir a mediunidade de cura. Então, a pessoa tem essa força magnética, mas ele recebe a intervenção da espiritualidade. Ele se torna um médium de cura. Eu acho que é um médium de efeito físico, eu não sei se eu estou errada. Vamos ver aqui que mais. Só que assim. Não, ele é de efeito físico. Só que. Porque se ele tem também. É um direcionamento mais específico, né? Não tem? É um direcionamento específico para a cura, né? Porque o outro é movimento, é barulho, ruído, pancada. Quando fala efeito, quer dizer, houve um efeito. Tanto que o médium escrevente, o efeito é inteligente. E houve um movimento físico, no caso, mas o efeito daquele então, mas fenômeno se você for ver, a mediunidade de cura, se o fato de fazer uma cura dependeu de um trabalho inteligente dos espíritos, sim, aí, utilizando os fluidos. Aí por isso você acha que é uma mediunidade de efeito inteligente. Não pode ser classificada como de efeito físico. Estamos analisando. Eu acho que não é isso. Qual foi a Porque pergunta ele não dele? faz essa abordagem de mediunidades de efeitos físicos e inteligentes. Ele está classificando os médiums, não a mediunidade em si. Certo. Não sei, né? São pedrinhas que a gente precisa resolver. Porque às vezes o médio de cura não dá efeito físico. Esse efeito físico,
Pode acontecer? Seria, por exemplo, antigamente, quando determinados centros que ficavam os médios em volta da mesa e tal, e quando eles estavam preparados para a reunião, para a psicografia, que alguns têm aqueles tremores, aquelas situações na hora das manifestações, isso não é um efeito físico? Não, da não é. Ele é classificado como efeito inteligente. Vamos nos prender então aqui, ó. O primeiro item, ele fala médio de efeitos físicos e fala que são os que produzem ruídos, movimentos, etc. E aí ele classifica em duas partes, facultativos e involuntários. Facultativos, que a pessoa sabe, tem poder, movimenta a sua vontade. Involuntário, aqueles que nem sabem às vezes que tem a produção do fluido e produzem o fenômeno. E ele dá exemplos, né? Uma manifestação assim na Revista Espírita é um exemplo, que uma casa ficava sem ninguém e acontecia, caíam coisas e tal, e eles evocam o espírito para saber o que é que estava acontecendo, porque não tinha ninguém, foram ver se um era médico, se o outro era, não tinha ninguém que era, e também não, o fenômeno acontecia mesmo quando não tinha ninguém. Aí o espírito fala que ele retirava o fluido de uma serviçal do vizinho, que ela tinha fluido em abundância, e ela nem sabia disso, né? Então, para provar que é involuntário, que é natural essa faculdade. E aí ele faz um comentário aqui sobre isso, que todas aquelas torturas morais que aconteceram, né, inclusive na Idade Medieval, tudo, não passou de uma coisa muito assim triste por causa da ignorância. Eles queriam impedir a pessoa de viver aquelas situações, de receber, de sentir aquilo que sentia, de produzir aqueles fenômenos. E as pessoas eram torturadas, queimadas. E aí ele vem, inclusive, falar que o Espiritismo veio clarear, veio mostrar, assim, explicar a importância de tudo isso. Porque aqui no final dos capítulos, né, desses itens relacionados pelo 162, ele fala, inclusive, que essa faculdade, ela foi muito útil para mostrar a veracidade, para imprimir um caráter de verdade naquilo que estava sendo estabelecido pela doutrina espírita. Mas, na verdade, o que veio trazer mesmo uma resposta e conteúdos foram os médiuns escreventes, porque já é uma faculdade que oferece, né, melhores condições de análise de tal, então ele vai. Então, ele não quer dizer que não exista, né, essa faculdade, etc. E aí ele, nesse último item, porque isso tudo é item 1 do capítulo, tá vendo? Aí ele fala que existem os médiuns elétricos, que é aqueles que, assim, têm uma grande capacidade de sensibilidade mesmo, né? E, às vezes, aqui, ó, até eles usam um termo lá, uma dose de eletricidade natural. Eles usam até um termo que a gente muito conhece hoje, são verdadeiros torpedos. É no item 163. Aí ele fala, é no fim desse item 1, aí que ele vai falar item 2. Aí tem dois outros tipos de médiuns, talvez que não fala mais de efeitos físicos, como vocês colocaram, né? Porque olha lá, ó, sentem a presença, aí os médiuns sensitivos, já no item 2 desse capítulo. Então sentem a presença dos espíritos por um leve roçar, né? Percebem por uma sensação agradável, desagradável. Mesmo porque, Nádia, se não houvesse se não mostrasse essa variedade, lá vamos pensar no começo da doutrina, só com fenômeno, mesa girante, com a cara e tal, o povo poderia ficar com a impressão só disso. Se não houver isso, não houve trabalho. Então, ele mostra que tem outros aspectos, né? Sensitivo, sonâmbulo, e entre os quais o de cura.
Ele vai mostrando que não é só aquilo lá, tanto é que aquilo começou pelos efeitos de efeito físico. Porque os fenômenos aconteciam quando as pessoas fazem experiências, né? E ele quis explicar. Ele quis expandir. E ele mostrou que existem outros tipos de mediunidade. Mas quando você fez a pergunta, você pode repetir a pergunta? É que num dos grupos houve essa... Qual a dúvida, né? Fala de novo. Não, se mediunidade de cura era de efeito físico. Então, conclui-se que não é. Não chegou lá ainda. Ficou evidenciado no nosso mundo. Nós estamos estudando. Estamos estudando, né? Vamos pesquisar. Então, o médium sensitivo, gente, ele fala assim, que todos nós somos. Todos somos. Porque todos nós temos uma sensação. Porque a sensibilidade é própria de cada um. Porque a gente chega aqui, por exemplo, Como todos somos médiums. a gente vai sentindo, né? Aquilo vai envolvendo. Você tem capacidade para diferenciar, né? Quando E se é uma você não tem sensação capacidade, agradável, você aí pode fala. deixar até um espírito que vem aqui, joga a cadeira, sobe em cima da mesa. Então você tem aquela sensibilidade e você consegue coordenar aquilo de uma maneira assim, bem harmoniosa, né? Tal E ele qual, fala- dona Vicência, não sei assim, a impressão que eu tenho, quando nós estamos fora do centro, nós temos as nossas percepções também claro, espirituais, claro. a nossa sensibilidade, e nós temos que Ter cuidado. controlar, orar e vigiar para poder harmonizar aquele ambiente onde nós estamos, aquelas percepções que nós tivemos e que muitas das vezes a gente não pode falar nada. Porque não é chega apropriado. no lugar. Não é? Percebe, Às né? vezes a gente sente aquela energia, a nossa sensibilidade ela vai ficando mais e mais apurada, que você percebe no olhar, quando você olha aquela pessoa, você olha aquele ambiente, Sente você a sente vibração. aquela vibração. E se nós não tivermos essa polidez, né, do que a gente já está fazendo, às vezes se contamina ou não. E aí ele vai falar. E aí é o cuidado também, Que eu acho que é o lugar mais da difícil pode gente ser. Deve ser. frequentar certos lugares, né? Porque nós não temos tanto preparo para tudo. Pra tudo, E aí a gente. gente tem que ter cuidado, é a leitura, é o filme, é o programa de televisão, é tudo isso. Principalmente hoje, ontem, por exemplo, hoje não tem trabalho, então a gente não pode ficar ouvindo qualquer coisa. Tudo que está acontecendo. Eu sou assim, eu classifico, Se né? prepara, né? Se prepara, eu me preparo, quer dizer. Então ontem eu ouvi só as Olimpíadas, eu fiquei ouvindo o esporte e tal, aquilo lá. Então, a gente tem esse cuidado, né? Eu lembrei de uma companheira nossa, uma irmã vai lembrar, que ela relatou, uma vez ela estava no computador e assistindo, vendo algumas coisas no computador, ela começou a sentir uma vibração tão ruim, e era um trabalho que estava sendo feito, ela foi pesquisar, e através daquela pesquisa do assunto que ela determinou, ela começou a sentir uma vibração muito negativa, que ela falou, não dou conta, eu tenho que parar e... Então, assim, Principalmente isso à acontece noite, muito. né, Margarida? Conforme o horário. E aqui nesse item, então, ele fala que é muito agradável essa capacidade quando as influências são boas, você sente o bem-estar e tal, mas também, como você tem essa sensibilidade, às vezes pode ser dolorosa, porque você percebe coisas que te traz uma sensação desagradável, de Dá uma tristeza, de mal-estar, mal-estar, né? E aí é angustiosa, penosa, ele fala aqui. Aí o item 3, mais outro que ele aborda, são os médiuns audientes. O médium audiente é o que ouve os espíritos. E essa voz, ela pode ser exterior ou voz interior, como se fosse dentro da sua cabeça. Então, e até ele cita aqui no caso da voz exterior, ele já abordou, nós já estudamos da pneumatofonia, né? Que seria a produção de uma voz sem uma voz direta, a pneumatofonia. Mas, na realidade, aqui ele classifica que aquela pessoa audiente,
é capaz de ouvir. Então, na pneumatofonia, eu entendo assim: se a voz surgiu e todos ouvem, é um fenômeno de pneumatofonia. Mas se só eu ouço, pode ser um fenômeno de audiência. Mesmo seja externa. Chamou Nara, ninguém ouviu, eu falo, tem alguém me chamando. É um médium audiente. E pode ser dentro da cabeça. Ele faz essa diferenciação. Que essa pessoa percebe, né? É a comunicação na cabeça, e é a comunicação de dentro. E ele fala assim que essa faculdade é muito boa, entende? Na cabeça eu acho que não é direta, não. Hã? Na cabeça é como se você. É a maneira de você ouvir. Direta é quando já se ouve de fora, não é, Mara? Ele fala isso aqui, assim, essa voz que você ouve pode ser dentro de você, dentro da sua cabeça. Então, aí, tanto que ele fala aqui assim, A que é muito dos pneumatógrafos. a voz direta, que é a pneumatofonia, surge a voz fora de nós aqui e todos ouvem, todos ouvem. Isso. Todos. Mas eu vou trazer uma coisa que vocês não ficam comigo, não, mas eu estou estudando. Nós estamos estudando. Eu estou estudando no Pietro Baldi. E estou lendo os livros dele. Então, aquela comunicação que ele faz é uma comunicação fantástica. Então, eu coloquei ele aqui porque é uma voz que ele até fala, a voz. Então, mas só ele ouve. Ele ouve. Então, ele é médium audiente. Aí ele ouve, ele tem aquele contato e faz aquela. É uma coisa assim, fantástica a mediunidade dele. É fantástica. Então, se percebe quando você está lendo um livro assim, você sobe. A parte que ele fala do fenômeno da mediunidade dele, que é ele mesmo que está contando. Entendi. Ele conta a mediunidade dele, como que ocorreu, como que ocorre tudo aquilo ali. Então ele fala a voz, mas eu não consegui ouvir a voz, mas ela me trouxe tudo à minha frente. Aí ele escreve aqui, porque ele está vendo. Então deve ser mais intuitivo. Então, é muito bonita a mediunidade dele. Então, aí nesse caso, aí ele fala que essa faculdade é muito interessante, porque outra pessoa pode receber as orientações pelo médium audiente. Então, você faz uma pergunta, com certeza Kardec fez isso. Faz a pergunta, a pessoa não tem impulso para falar ou para escrever, mas ele ouve. Ele fala, eu estou ouvindo isso, e dá Isso já aconteceu muito com a gente. Então, é bem da... Até uma confirmação, está todo mundo na mesma vibração e tem... E às vezes um médium ouve a mesma coisa que o outro ouviu. Ele fala aqui, ó, quem não seja dotado dessa faculdade pode comunicar-se com o espírito se tiver auxiliar um médium audiente, que vai ser o intérprete para as perguntas, para dar a orientação que precisa. É tão profundo isso, gente, porque às vezes a pessoa está ouvindo intuitivamente, às vezes ela está ouvindo mesmo as palavras do médium e fala. Aqui o audiente é o que ouve o médium, tá? O espírito falar. É o audiente. Aí o falante, olha interessante, o falante é o médium que o espírito atua diretamente sobre as funções da fala. Nós sabemos que o cérebro é a caixinha da vida, como a gente diz. Ali estão colocadas todas as capacidades para a realização das funções orgânicas nossas. Então, o espírito atuando mente a mente sobre o cérebro, que é material, o cérebro que é no corpo, ele vai atuar nos órgãos da fala e a pessoa vai falar. Por isso que depois a gente vai estudar, e o André Luiz falou, que nessa capacidade que ele usa o médium de psicofonia já, né, ampliando, ele vai ter o mecânico, o intuitivo, o consciente e o inconsciente. Ele faz esses 3 graus. Por quê? Ele fala, mas se é intuitivo, ele não é falante,
Porque ele fala porque ele quer, ele está tendo a intuição e fala. O espírito não atua direto no no perispírito. Agora, o inconsciente, sim. Então ele fala, às vezes ele decora que ele retoma assim, ele nem sabe o que ele falou. É o médium inconsciente falante, no caso. Ou o psicofônico, mas o psicofônico abrange, parece que aqui o falante. Isso. Você não pode falar que o psicofônico seja um falante, mas às vezes também pode ser. Não pode então, porque às vezes é o chamado ser inconsciente. Não entra no falante específico aqui, embora ele fale. Tanto é que ele fala que não, tanto que ele fala assim, voltaremos a ocupar desse tipo de médium, né? Ele falou assim, não é tão completa a passividade do médium falante. Trataremos quando falarmos dos médios intuitivos. Então aí já é a psicofonia, que abrange talvez mais. O falante, fica claro que o espírito atua sobre os órgãos da fala. E observa, por isso que no começo ele fala que vamos pegar, né, nós aqui, vamos supor, 4 médiuns, né, Licença, Nara, Rita e Maria. Mesmo sendo mediunidades todas 4 psicofônicas, tem variedades. Por isso que o Kardec fala, poderíamos até classificar cada uma em uma classificação especial, porque não existe um médium que tem a manifestação igual ao outro. No começo ele falou, mesmo dentro de um tipo tem vários graus, várias nuances. No momento que as vezes o outro está lá, já aconteceu assim, por exemplo, estão todos ocupados, né? E a gente recebe o espírito. Então não tem um doutrinador ali na hora. Então, a minha voz não vai sair, mas eu estou recebendo o espírito ali pela intuição e eu mesmo doutrino, converso com ele e tal, mentalmente. Porque você é consciente. Então, mentalmente, né? Então, é também um tipo de você sabe o que está acontecendo. Eu falo, gente, que nós não sabemos quase nada de tudo isso. Mesmo Kardec deixando tão profundamente as explicações, tantos outros escreveram, tanto a aprender ainda. Eu tive um dia uma experiência. Eu senti o espírito querendo falar. Foi uma intuição. Então, pensando aqui, pode ter sido audiente, mas eu não ouvi, eu tinha intuição. E aí, a hora que eu falei, um outro respondia. E se eu fosse responder, ia virar uma confusão, porque eu ia falar... Então, eu estava tendo intuição de 2 espíritos, que eu fiquei muito, acho que eu comentei com o Antônio. Eu fiquei completamente... Eu me lembro de você ter falado. Então, um falava assim, vamos supor, eu não sei agora assim, eu estou aqui porque eu não concordo. Não, mas você tem que concordar, porque não sei o que. Eu falei, se eu for dar razão, mas eu também fiquei muito confusa. Eu tinha a impressão de 2 falantes. Está vendo como que a mediunidade tem várias nuances? Então, depois nunca mais aconteceu, porque eu fiquei muito confusa e eu fiquei com medo, até de ser intervenção minha. Aí você ficou mais ela ficou mais em vigilância. E o que aconteceu? A sua vigilância fez você entrar. E aquele que não estava sendo tão sério, ele... Porque, e se não fosse outro espírito, fosse se aproximou, porque olha só como... não iria mais... Eu com 2 espíritos conversando aqui. E quando eu comecei a comunicação, o outro começou a me passar ideia. Eu acho que não era minha, que eu não estava pensando. Mas, e de repente se fosse? Olha só que nós coisa. Sabemos até onde nós temos muito a aprender ainda. E aí, médiuns falantes é isso, né? O outro item, médiuns videntes. É muito interessante essa faculdade, né? O item 5. Porque ele vem falar que são aqueles que são capazes de ver os espíritos. E essa faculdade, ele trata com mais detalhes nas manifestações visuais. Então, olha só que interessante. Esse negócio das nuances. Naturalmente eu vejo os espíritos. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo
E às vezes ele levantava para atender o cliente, depois ele sentava. Não era cliente, era espírito. Tal era, faculdades, ele estava trabalhando, conversando. Ele via os espíritos Como se fosse uma pessoa. Encarnado, Aí, né? quando ele percebia, talvez por desenvolvimento mesmo das suas capacidades, ele voltava para o lugar. A gente trabalhava nos balcões ali da prefeitura. Aí, e ele comentava isso comigo. Então, aqui ele fala, ó, alguns gostam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados. Então, e, na maioria das vezes, é um estado sonambúlico. Olha aí. Quer dizer, a pessoa entra numa concentração em um estado até de um pouco de inconsciência dessa, como é que a gente fala que a pessoa está acordada? Dessa vigília, né? Vigília. Então, a pessoa, igual nós estamos aqui reunidos, numa reunião, a gente está concentrado, aí vemos os espíritos, que é mais comum. Aí ele fala assim, é uma faculdade rara, olha os itens, é uma faculdade rara, é uma faculdade que não pode ser desenvolvida, porque nós podemos superestar a imaginação. Os casos esporádicos de evidência não são considerados mediunidade. Então, por exemplo, uma pessoa que surge para mim num momento que eu estou doente, enferma, ou muito sofrimento, que há uma certa alteração no meu estado normal, às vezes eu vejo o espírito, isso não quer dizer que ela tem mediunidade. Pode ser na hora da morte. Ela está sendo assistida. Ou numa hora de uma enfermidade grave. Não é mediunidade, mas na realidade ela tem. Sim. Então aquilo vai ser oportuno. Claro, o que ele quer assim, que não podemos classificar. Não, é mediunidade, mas não é mediunidade específica de evidência. Ela viu momentaneamente. Acho que todos nós. Como as crianças, no caso das crianças que relatam, viram um vulto, viram o vovô, ao lado da cama, aqueles relatos infantis que não esperam o desenvolvimento da mediunidade. Eles possuem, pela situação que todo ser humano possui, mas eles ainda você não pode falar, é meio evidente. Porque, na verdade, isso aí se prende a uma possibilidade do perispírito. Tanto que ele fala assim, que a gente não vê com os olhos do corpo, e sim com os olhos da alma. Então, quando nós estamos enfermos, há como que um desprendimento parcial do perispírito, porque o corpo está muito, assim, enfermo, muito frágil. E o perispírito, como se expande, ele percebe as coisas do mundo espiritual. Assim também a criança, ela não se inteirou totalmente da encarnação, porque isso ocorre e se completa aos 7 anos, então ela tem talvez essa probabilidade. E ainda ele especifica aqui, que aqui se prende os fenômenos da dupla vista. Então, quando você fala mediunidade ou faculdade anímica, é tudo, gente. Então, é o que eu falo, nós temos muito ainda a estudar. Quando ele fala das manifestações visuais, no capítulo 6, a gente até já estudou, é uma manifestação anímica. A pessoa está aqui, concentra, e vai lá ver o que aconteceu, igual o seu Eurípides fazia, o que aconteceu em Haia, volta e conta para todo mundo o que ele viu. Então, ele viu e fala, vai chegar uma pessoa, ele viu pelos olhos da alma que ia chegar uma pessoa, ele fala quem é. Então, agora, por isso que eu falo que a gente tem muito a saber. Às vezes algum espírito está também possibilitando aquilo, aí já é mediunidade. Isso não é um desenvolvimento maior no desdobramento? Então, Ocorre. Mas se a pessoa viu, ele fala, isso aqui é a chamada dupla vista, ele viu uma coisa que não está aqui. Então, nos desdobramentos nós relatamos coisas que nós não estávamos naquele ambiente, não está acontecendo aqui, nós fomos até lá e ficamos. E às vezes o ambiente pode estar sendo plasmado. Se é dupla vista ou se é vidência. Não é dupla vista esse caso. Zionara, às vezes o ambiente que acha que está vendo longe foi trazido. Pode estar plasmado. Também pode ser. E vai ser. Está plasmado. Por isso, quando você vai na casa da pessoa, você traz aqui. Mas se trouxe aquela imagem, vai tratar dela, trouxe aquela imagem para você ver. E às vezes vocês. Então, mas o que eu falo? É dupla vista, sabe?
isso aí? Não, é evidência. É evidência, pra mim é evidência. Você vai, gente. Ah, nossa, eu vejo assim, então eu não quero saber direitinho, porque senão a gente fala bobagem. Estamos aqui. Vamos fazer o desdobramento. Quando se faz o desdobramento, é como se eu estivesse convivendo ali, vivendo. Ó, na categoria dos médios videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. Ah, então é evidência. Eu quero saber. Ele fala, ele tem sonho, aí ele vai falando, sonho. Também uma mediunidade só. Ele falou assim, não é o que a gente chama de médium vidente, mas no sonho você está vendo. Ele fala aqui, ó, a possibilidade de ver em sonho é uma mediunidade. É permitido ver. Né? Porque se não tiver pensando também você vai sonhar e não vai ver nada. Gente, eu vou contar, eu contei para vocês da vivência, agora eu não falar que é vivência, porque eu estou estudando, lá no Luz e Amor, do Mar, eu não contei. Porque lá eu trabalho com o Palmeiras. No Luz e Amor, não. Gente de pau. Gente de pau. Terça-feira à noite. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo tratamento numa pessoa. Aí, a pessoa, eles mentalizam a fonte. E a gente vê a fonte. É uma coisa incrível. Você vê a fonte, tá? Aí, eu posso contar isso aqui, né? Aí, não, a fonte. Então, ali naquela hora, eu estava ali com o doutrinador. Eu me via com o doutrinador ali, o moço que estava doutrinando, naquela fonte, era se caindo como se fosse um bojo, bem redondo assim, eu assim, o Davi assim, o moço chama Davi. Do outro lado estava o pai da Zenaide, porque ele deu muito paz para o Mário. Quando a gente vê o Mário, os dois estavam juntos, dando paz. Então estava só Adolfo, aí eu vi meu marido, né? Ele estava com a roupa branca, igual eu já vi em outras vezes, e com pêndulo de cristal na mão. Nós trabalhamos uma época com os cristais, estudamos muitos cristais, então ele estava com aquele pêndulo assim, olhava para mim, sorria, sobre a cabeça da doente, da moça que estava sendo tratada. Então foi um tratamento maravilhoso que eu vi ali, você entendeu? Então eu falei assim, claro que a gente não sai vendo as coisas toda hora, porque eles acham que médium vidente andando na rua está vendo as coisas, não é isso? Então foi assim um momento de muita felicidade para mim naquele momento, sabe? E então a gente tem visto muito, o pessoal que trabalha lá vai muito lá ajudar, o seu Édio, o Naldi, que trabalhou muito com os fenômenos mediúnicos, então eu estou sempre lá ajudando. E a gente tem isso aí. Eu falei, será que é um desdobramento? Será que é uma doença? Será que é... Então, todo uma evidência. Agora vamos tentar fechar. Todo desdobramento é uma evidência? O relato do que a gente consegue perceber, do que a gente consegue ver, se trazer no evento da reunião? Aqui eu falo que a dupla vista é uma evidência. Você está vendo? Senão, aí eu lembro do André Luiz. Tem uma parte que a gente tem que ter o cuidado se é o desdobramento, ou se é o que nós projetamos na nossa tela mental e que vem como relato depois. Só que não foi realmente um desdobramento límpido, vamos dizer assim. Você concorda, Maria? André Luiz fala muito sobre isso. Como que nós estamos lidando e interpretando essa situação de evidência. Agora, esse desdobramento, quando você já, claro que você vai fazer um desdobramento, você vai intuir sua tela mental para você poder ir lá, né, para ver. Como que você vai ver uma coisa, fazer um desdobramento, se você não consegue levar a mente àquela pessoa que está doente. Não, mas é diferente do que a gente está falando. No desdobramento em si, é a emancipação da alma e ela vai ao lugar. Vai.
Agora, o que ela falou, por exemplo, eu mentalizo, às vezes, através da minha vontade, então, às vezes, os próprios espíritos criam na minha mente, ou trazem aqui, aí eu não posso falar projeções. Cria o cenário. Cria o cenário. Ah, mas geralmente os desdobramentos a gente cria. Não. A gente Não. traz. André Luiz não diz assim, com licença. Então tem algumas nuances aí, como a Maria falou, das particularidades, como a senhora disse, Janara, que elas são muito sutis. Depende muito do que está sendo feito naquela reunião, naquele trabalho. O que está sendo necessário naquele momento. Por isso que eu perguntei, porque eu já ouvi uma pessoa íntegra daqui afirmar que desdobramento não é, falou assim, não é vidência. Não é. Então aqui no que ele está falando, no desdobramento, a dupla. Kardec fala a dupla que vista aquele espírito expande, vai lá e vê. Então, vê, mas não é essa mediunidade de evidência, gente. Clarividência. A clarividência é outra coisa. No estado não é. Mas a gente vai ver hoje. Porque é difícil isso. Não, gente. Aí eu acho que vamos tentar separar esse médio vidente. Janara, segue aí. Esse médio vidente que nós estamos falando, é o médio. Kardec está falando, é o médio vidente durante uma reunião, ou ele está só exemplificando o médio vidente de uma forma geral, fora de um trabalho geral. De uma forma geral. São situações diferentes para poder julgar o desdobramento ou o transporte, né, do pré-espírito, né? Olha, quando a gente A expansão do pré-espírito. Então, quando a gente lê no né? livro de espíritos, o que é a dupla vista? É a pessoa que percebe, exterioriza o perispírito e percebe coisas que os outros não estão vendo. Quando ele cita aqui, ó, aqui estão incluídos os fenômenos de dupla vista, ele fala aqui, ó. Né? Ele fala que na categoria de médio evidência podem incluir as pessoas dotadas de dupla vista. Isso não invalida o que a gente sabe em termos de animismo e em termos de mediunidade. Ele vai afirmar também, até na mediunidade de cura, até na mediunidade, no caso aí da vidência, o senhor dizia e via uma coisa e trazia, ele viu, ele era vidente. Isso não quer dizer que não tem um espírito ali. Ele falou, e às vezes nós não vamos saber se tinha ou não um espírito proporcionando isso. Por isso que eu falo que são tantas detalhes, especificidades, que nós não precisamos saber detalhes, nós temos que entender o caso. E mais, então, a mediunidade em geral, gente, ela é muito profundo tudo isso, para a gente poder entender o que o Kardec está querendo fazer, né? Agora, a palavra clarividência fica bem claro que ela foi inventada pela parapsicologia, para designar os fenômenos que eles não querem admitir que tem espírito, e que Então, inventaram esse nome, a clarividência, é o fenômeno que a pessoa vê com uma capacidade paranormal que ela tem para ver alguma coisa que os outros não estão vendo. O Kardec não usa? Não usa o termo clarividente. Não. A clarividência foi criada, a clarividência, aqueles fenômenos dentro da parapsicologia, que são os mesmos nomes dos fenômenos teta, dos fenômenos tetas, beta, lá, que são fenômenos ou físicos ou inteligentes. Kardec não usou, são termos da parapsicologia. E misturou um pouco no até pela neutralidade, mas a gente tem que saber falar isso. sobre diretamente sobre o espírito. É a tal da salada mista. Isso. E depois E que não é assim. Se eles não debatessem, não tinha importância nenhuma, né? Mas é a mesma coisa, não quer aceitar. Quando eles então falam, deixa a palavra deles falar. Os fenômenos beta, os fenômenos teta, criados pela parapsicologia, E deram pela nomes, física né? quântica, isso aí. Eles deram nomes específicos para é explicar. Não. Hã? O quê? Os médios. Eu estou assim,
coisa Para mim, isso é eu não sei novidade. te falar Aqui nesse capítulo ele não, não nesse usa. capítulo não. Mas ele usa sim. a impressão. Usa sim. Vamos Então, olhar. esse a gente acha. Mas o termo foi criado foi usado pela psicologia para designar que não tem espírito. Para a psicologia é um fenômeno interessante, isso aí, não é? eu não sabia. Vamos olhar mais para frente, então, depois. Gente, nós temos 5 minutos. Dá uma, 5 minutos. dá uma bonitinha. Então, aí agora os médiuns, aqui dentro da faculdade de coisa, ele dá um exemplo de uma ópera, onde ele comprova a vivência do médium. Depois é os médiuns sonambúlicos e curadores. Os sonambúlicos, ele começa falando que é uma espécie, uma variedade da faculdade mediúnica. Então, o que ele fala? É pelo próprio médium. Eu entendi que é um animismo, certo? Mas aí depois ele referenda assim, e quem prova que às vezes não tem espírito ali? Eu não tenho. Então, agora... Às vezes é só animismo e às vezes é mediunidade. Então a pessoa por si, ela vai lá e... Isso aí vem lá do informação. mesmo. Isso aí nasceu com o mesmo. Lá com Tanto que ele dá um de seguir. Isso, tanto que ele dá um exemplo aqui do médium, ele fala do médium, um rapaz que tem essa mediunidade sonambúlica. E o André Luiz, ele vai fazer isso nos domínios da mediunidade, ele já separa psicofonia sonambúlica, psicofonia consciente. Ele usa o termo sonambúlico para o inconsciente. Então é um acréscimo de um conceito que ele descreve muito bem naquele capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Chama psicofonia sonambúlica. A pessoa não sabe o que está acontecendo assim, fisicamente, vai saber depois. É um médium inconsciente. Ele dá esse nome. E finalmente os médiuns Tanto é que usa também para fulano é um sonâmbulo. Então, na época usava. O Kardec fala isso no livro de Espíritos assim, que o sonâmbulo, uma pessoa sonâmbula não tem nada a ver com mediunidade. Fala isso. Não. O sonambulismo, conforme se entende. Não, sonâmbulo, mas dentro da mediunidade. Não. Esse aí, sonâmbulo. Esse aqui dentro da mediunidade. Sonambulismo, eles chamavam de sonâmbulo. Olha lá, e falam, os amigos tinham um sonâmbulo. Então, porque o sonâmbulo, ele, quer ver, vamos ler aqui, o médium, ao contrário, porque a pessoa tem a influência do seu próprio espírito. Isso. Então, é animismo, né? Ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, tá certo aí, ó. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Só que ele não sabe. Ele não sabe, então ele é inconsciente. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. E um médium comum pode dar a comunicação com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo, que muitas vezes o estado de emancipação facilita essa comunicação. Aqui, naquele tratamento nosso para os trabalhadores, terapia de amor, tem um médium que, quando ele ia conversar com o espírito, ele conversava assim, parecia mediunizado, era ele. Pode ser isso aí, em estado de sonambulismo. Porque aqui fala que exprime o seu Interessante. próprio pensamento, não tem espírito, né? O sonambúlico normal. Ele fala que o sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. A alma, no momento de uma emancipação, vê fora dos limites dos sentidos. Mas, aí mais pra frente ele fala, o médium, ele é passivo, mas ele vai se comunicar com o espírito e ele dá esse exemplo aqui. O rapaz que ia, pegava o remédio, o nome do remédio e dava para as pessoas. Aí ele fala um dia, ou o diagnóstico, ele fala assim, você deu o diagnóstico, agora me dá o remédio, porque o meu anjo doutor não está aqui. Ele fala, quer dizer, o espírito que dava o remédio não estava ali, não era dele isso. Ele ia lá, esse é o sonâmbulo. Médico. São todos dois, médico. Todos dois. Mas o aqui fala. Isso fala as duas coisas. O seu fala próprio isso. pensamento. O médium, ao contrário, é instrumento de inteligência. Claro.
Então, os dois. Então, eu entendi que esse sonâmbulo é meio inconsciente. É inconsciente, né? É inconsciente. Tanto é que o André Luiz fala psicofonia sonambúlica. Mas, e aí o último é o curador, né? Os médiuns curadores. Aí é quando ele fala aqui, ó, que esse gênero de mediunidade consiste no dom que certas pessoas possuem de curar, no item 175, pelo simples toque, olhar e gesto. Isso não é mais que o magnetismo. O fluido magnético desempenha importante papel, né? Então, a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Aí ele faz algumas perguntas aos espíritos. Se ele por si só, ele pode fazer isso? Pode, o magnetizador pode, ele desenvolve essa potencialização dos fluidos. Aí ele fala assim, isso, mas ele pode obter isso só com uma prece? Pode. Aí ele fala, por quê? Porque os espíritos estão à nossa volta. Então nós não podemos precisar quando é só magnetismo ou quando é influência de espíritos. Na realidade, eu acho que não existe nada separado. Porque os espíritos da outra, se ele tem aquela facilidade, eu falo assim, que não houve, tô certo, quando fala assim, não houve milagre, e sim o magnetismo de Jesus. É verdade. Então aqui ele depois termina com os médios pneumatógrafos, que nós já estudamos em outro capítulo, né? Que ele especifica também. Eu só assim queria a gente pensar e levar para casa isso. Quando o magnetizador ele desenvolve em si essa capacidade de doação da energia, dos fluidos, ele está exercendo um fenômeno de efeito físico. O curador, estou falando, né? O magnetizador, ele está usando. Se há uma intervenção do espírito, ele está também doando o seu fluido, há uma combinação, ele é um médium de cura. Para a gente entender isso, né? Não, ele magnetiza e consegue curar. Então, ali ele exerceu a força magnética, uma força física. Se tem um espírito ali, ele é um médium de cura. Ele é um médium de cura. Eu não estou falando que é de efeito físico, não. Ele é um médium de cura. Ele está usando a energia, a manipulação dos fluidos para curar. Porque nada é que o Cósmico Universal, junto com o fluido da pessoa, combinado com o sendo que nós sabemos que a cura só ocorre plenamente se o doente, o receptor, tiver merecimento. Senão, não adianta ser um médium de cura se o paciente não tiver merecimento separado. Às vezes ele recebe para demonstrar que existe o fenômeno. Então é isso. É interessante que nós estamos estudando, né, e sempre que há uma dúvida, também fica à disposição para estudar e buscar mais esclarecimento. Né? Então nós vamos encerrar, pedir para a Marlene fazer a prece. Só falar uma frasezinha, Marlene, Tom, isso aqui acaba assim esclarecendo bastante para nós, ó. Ele perguntou para o espírito, podem considerar essas pessoas dotadas de força magnética, que é o que eu falei, como formando uma variedade de médiums? Não há que duvidar. O espírito respondeu, não há o que duvidar. Por isso que você falou, gente, acho que tudo acaba sendo mediunidade, porque nós estamos, os espíritos estão à nossa volta. Nós não estamos sozinhos. É médico de cura, o outro é médico de efeito físico. Ele tem essa especificidade que prepondera, que permite chamar especificamente de médico de cura. Interessante, né? A gente tem que estudar muito aí. Agradecemos ao nosso Pai de amor pelo nosso encontro de hoje, pelo estudo, pelas reflexões, pelas análises e principalmente ainda pelas dúvidas que restam em nós.
que na realidade levará ao caminho do estudo, da pesquisa e da luz. A nossa profunda gratidão e assistência contínua dos Espíritos amigos, para que possamos estudar, ter a lucidez espiritual de captar cada vez melhor. Mas principalmente, para que todos esses estudos possam convergir para um único caminho, que é o caminho do bem, da nossa transformação moral, da nossa reforma íntima. Envolvam-nos sempre, amigos, em seu manto de amor, de espiritualização.